Boa noite. Meu nome é José, tenho 28 anos e sou de São Pedro, interior de São Paulo. Sou mecânico e vou contar algo que aconteceu. Era uma noite qualquer, eu estava fechando a oficina. O mato dava uma agonia, tudo muito calado, só o barulho da minha chave. Aí, eu escutei uns barulhos estranhos vindo do mato. Olhei para lá e não vi nada. Fiquei cismado e segui trabalhando. De repente, uma luz bem forte surgiu do nada. Era como se alguém tivesse acendido um lampião, mas não tinha ninguém ali. Fui lá ver o que era, mas a luz apagou de repente. Fiquei parado, com o coração na mão, sem saber se ia para frente ou voltava. Depois disso, ouvi um sussurro que não parecia humano. Aí eu corri para dentro da oficina, travei tudo e fiquei sem saber o que fazer. Eu travei tudo e fiquei parado, escutando. O vento assobiava e a luz lá fora dançava. Meu coração acelerou e o vulto não se movia. Foi então que eu resolvi olhar de novo. A luz estava mais fraca, mas o vulto continuava lá, parecendo me observar. Senti que não eram só sombras, era como se algo ali estivesse esperando. Não sei explicar, mas me deu um arrepio. Eu respirei fundo e me aproximei da porta. O vento parecia sussurrar meu nome, mas era só um eco, eu pensava. Quando olhei de novo, o vulto tinha mudado de posição. Agora parecia mais perto do que eu lembrava. O medo bateu forte. Nesse momento, eu não sabia se via bem. Tentei focar, mas o que era aquilo? Minha mente não parava de girar. Um estalo atrás de mim me fez pular. Olhei para trás, mas só tinha a oficina cheia de ferramentas e silêncio. Voltei a olhar para o vulto, mas agora ele estava desaparecendo, como se tivesse se fundido com a noite. Aquela sensação de estar sendo observado não me deixava. Senti que alguém ou algo ainda estava ali, mesmo invisível. Eu me lembrei das histórias que ouvi, de sussurros no mato e coisas que não se vê. Não queria mais saber. Corri de volta para dentro, fechei tudo e fiquei ali, sentado no chão, esperando o sol raiar e trazer algum alívio. Lá fora, a noite permanecia e eu só podia escutar o vento. Depois disso, nunca mais fui o mesmo. A mulher me olhou fundo e eu senti meu estômago revirar. A voz dela era tão suave, mas o que dizia era pesado. Ela continuou: "Tem coisas nesse mundo que a gente nem imagina, menino." Meu coração disparou. O que ela sabia? Fiquei em silêncio, esperando mais dela, mas a velha parecia perdida em seus pensamentos. A brisa fria entrava pela janela e o som dos galhos batendo lá fora incomodava. Era como se o mato estivesse vivo. Então ela olhou para mim e disse: "O medo é o que mantém a gente aqui." Eu não entendi. Aquela frase me pegou de jeito. O medo era bem isso que eu sentia. Mas de quem ou do quê? Ela começou a falar sobre coisas que viam, sobre almas perdidas que vagavam por aí, sem paz. Conversar com ela era como ouvir uma lenda viva. Mas eu sentia um calafrio ao lembrar daquela presença. Quando ela parou, o silêncio fez eco. Eu estava tão perdido em pensar que não percebi que ela se foi. A única coisa que restou foi o barulho do vento e aquele frio na barriga. O que aquela mulher queria me mostrar? Foi então que percebi os desenhos feitos na poeira do chão, como se algo estivesse ali, me observando. Aquela ausência de luz parecia abraçar o lugar. Não era normal. Eu me sentia acuado, pressionado. Levantei e fui até a porta. Queria sair, mas algo me impedia. É como se eu estivesse preso àquela cena. A luz da lua entrando pela abertura iluminou um canto onde parecia haver algo escondido. Meu coração bateu forte. Fui me aproximando devagar, cada passo ecoando como se houvesse um aviso. De repente, vi um objeto pequeno, coberto de poeira. Era um amuleto, algo que não parecia daqui. Senti um arrepio ao tocar. Era gelado, como se tivesse sido banhado por um frio muito antigo. Logo a mente dela voltou e eu não conseguia esquecer a frase: "O medo é o que mantém a gente aqui." Aquele amuleto tinha uma sensação estranha. A sensação de que ele guardava segredos que não deveriam ser revelados. Eu larguei o amuleto e recuei. Uma parte de mim queria saber mais, mas a outra temia o desconhecido. O vento uivava lá fora e eu me perguntei se aquele era um sinal ou só mais uma ilusão da noite. A verdade é que eu não sabia o que pensar. Só queria que a amanhecer chegasse logo. Fiquei ali, esperando,
com o coração na mão. O que mais essa mulher sabia? O que havia naquele amuleto? Naquela noite, o silêncio parecia mais denso. Eu sabia que a história ainda não tinha acabado. Corri sem olhar para trás, o medo apertando meu peito. A poeira da estrada voava e eu só pensava em escapar daquela sombra. Fui pela estrada de terra, a lua iluminava bem fraquinho. A sensação de estar sendo observado não saía da minha cabeça. No fundo, eu ouvia um som, como se alguém estivesse me seguindo, pisando na mesma poeira que eu. Aquela coisa que eu não via parecia se aproximar, e eu só conseguia acelerar o passo, pedindo para Deus me proteger. Já estava quase no limite quando avistei uma casa ao longe. Eu sabia que ali podia encontrar um pouco de segurança. Entrei na casa e fechei a porta com toda a força. O coração ainda batendo forte, eu tentei ouvir o que estava lá fora. Do lado de fora, o silêncio voltou a reinar. Mas era um silêncio estranho, como se a ameaça estivesse na espreita. Senti um arrepio e fui até a janela. Lá fora, só a escuridão me encarava, como se estivesse me esperando. Foi então que ouvi um sussurro. Não conseguia entender, mas soou como meu nome bem baixo. Meu corpo gelou. Resolvi me afastar da janela, mas o sussurro continuava. Eu não sabia se tinha alguém lá fora ou se era só coisa da minha cabeça. Decidi ficar em silêncio, esperando que tudo passasse, mas a sensação de que não estava sozinho só aumentava. Naquele momento, entendi que a história ainda não tinha acabado. Algo estava prestes a acontecer e eu não sabia o quê. Entrei no trabalho cismado. O lugar estava vazio, mas parecia ter um peso no ar. Eu olhei para a janela e a rua estava escura do lado de fora. Enquanto arrumava as coisas, um sussurro gelou meu sangue. Era como se alguém estivesse me chamando, mas não tinha ninguém lá. Fui até a porta para olhar, mas só via a escuridão. Me lembrei da mulher da estrada e a sensação de ser observado voltou com força. A queimação da lembrança me paralisou. As vozes da noite anterior ainda ecoavam na minha cabeça. O que era aquilo? Não conseguia esquecer. Depois de um tempo, meu corpo se moveu para sair. Não dava mais para ficar ali, parecia que algo queria me puxar de volta. Saí do trabalho e fui direto para casa. Meu coração batia forte. Até hoje, nunca mais pisei naquela estrada à noite. Boa noite.